celular foi o MIT App Inventor. Bom, em português, MIT App Inventor, não sei certinho. E aqui eu vou demonstrar, basicamente, como a gente pode fazer um aplicativo por bloco, né? E transferir para o celular com App Inventor. E a outra maneira é não fazer os blocos no MIT, fazer no Replit, que eu vou mostrar o que é um site onde você programa o seu aplicativo e usa a plataforma MIT só para puxar as informações do Replit e executar no seu celular para aquelas pessoas que não querem estar lidando com os blocos, né? Que às vezes é um pouco complicado, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz a minha apresentação, esse é meu e-mail para, se alguém tiver alguma dúvida, né? magali.fonseca@ufms.br. Já mencionei, né, mais ou menos, para quem está dirigido este minicurso, né? E a intenção é exatamente encontrar soluções específicas por meio da criação de aplicativos no celular. Bom, quais são os conteúdos que vamos abordar? A história dos aplicativos móveis. Qual é a história do Android? Android e o processo de democratização do programa mobile, a importância da programação visual e acessível, e vou explicar 3 exemplos no MIT. Quais são os objetivos? Compreender a evolução dos aplicativos móveis, analisar como o sistema Android contribuiu para a popularização do desenvolvimento de aplicativos, reconhecer os benefícios da programação por blocos como ferramenta educacional e de inovação, e apresentar de maneira didática o processo de concepção, construção e funcionamento de um aplicativo. Então, fiz a distribuição da seguinte maneira. Os primeiros 20 minutos vou falar sobre essa introdução à história dos aplicativos, desenvolvimento da indústria Android, a importância da programação, e o resto para o desenvolvimento dos exercícios. Bom, seria super interessante se alguns de vocês, ou se a maioria estivesse na frente do computador, porque aí mesmo vai conseguir ir fazendo os exercícios junto comigo, que é o mais bacana, né? De todas maneiras, o material vai ficar disponível nos links que eles disponibilizarem depois. Bom, então, vamos falar sobre a história dos aplicativos, né? Como é que surgiram, como é que chegamos a esse ponto. Hoje em dia, a gente utiliza o celular, por exemplo, se eu vou para uma consulta médica, eu preciso saber qual é a localização. A primeira coisa que eu faço é pegar no celular e ir para Google Maps ou para qualquer outro aplicativo que vai me ajudar a chegar no local onde eu tenho o compromisso, né? Eu preciso, por exemplo, no médico, tenho uma consulta, a agenda como tal vai me dizer o horário da consulta para eu não perder essa cita, né, com o médico. No meu trabalho, para fazer os dashboards, fazer os indicadores, fazer os relatórios, e tudo isso acontece por meio de uma programação de atividades, né? Mas essa programação geralmente sempre se deu ao longo da história, manualmente, e na era da computação, através dos grandes data frames para o processamento de dados, e ultimamente, recentemente, né, através dos desktops, dos computadores desktops, ou notebooks. Mas essa programação, ela foi e tem sido deslocada para executar muitas dessas atividades que estão inseridas ou que foram processadas
por esses computadores para o celular, né? Por incrível que pareça, mas a gente está fazendo isso, né? E qual é o objetivo desse minicurso? Bom, quebrar barreiras, apresentar ferramentas acessíveis, como MIT App Inventor, o site Replit, junto com a inteligência artificial para poder programar aplicativos móveis, né? E agora vamos falar sobre a indústria Android e a importância dela no mundo da programação, né? Então, quando a gente fala dos aplicativos móveis, os primeiros passos se referem, por exemplo, a experiências realizadas, como as que foram realizadas pela Apple, em 1983, pela companhia Apple. Eles já começaram, naquela época, a fazer estudos e experiências com App Store, quando ainda não tinha sido criado o smartphone, né? E, posteriormente, a empresa Nokia, ela lançou, em 1997, um celular, um modelo Nokia 6110, que continha um joguinho chamado Snake. Eu não sei, para aqueles que têm mais de 30 anos, eu acho que eles se lembram desse joguinho, né, da Snake. Ele ainda existe, mas eu acho que está muito desenvolvido em comparação com o que a gente jogava naquele celular naquela época. Posteriormente veio a criação de App Stores e revolução digital, né? E Apple, novamente, em 2007, ele lança o iPhone, né? E, ao mesmo tempo, ele cria um App Store. Posteriormente, empresas como Google lançam o Google Play e a Amazon cria também e lança o App Store em 2008. Isso acontece, essas duas coisas revolucionárias, digitalmente falando, acontecem em 2008. E eles implementaram naquela época o modelo freemium, que significa free, que é de graça em inglês, mas como se fosse um tipo de categoria premium, quando você paga por alguma coisa. E isso como era que acontecia? É simplesmente um aplicativo de graça, você utiliza, a gente consegue ver isso quando a gente entra, baixa um jogo, é de graça. Mas no decorrer do jogo, você começa a ver propaganda, né? Ah, você quer avançar no jogo? Tem que comprar um token por R$ 5. Então, o modelo freemium é de graça, porque você não precisa comprar o aplicativo, mas que dentro do aplicativo, desculpa, inclui a modalidade de você poder efetuar compras. E é assim como as empresas ganham dinheiro, né? Bom, o celular, ao mesmo tempo, ele gerou fenômenos culturais, né? Por exemplo, o famoso jogo Angry Birds, era modelo freemium, que foi lançado em 2009, e ele, até 2015, tinha sido, desculpa, baixados 3 bilhões de jogos, né? Então, é uma quantidade astronômica para esse jogo, né? Que começou em 2009. E o celular teve também transformações no seu uso, né? Primeiramente, bom, em 2010, foi escolhida a palavra do ano, né? E houve uma expansão gigantesca com respeito a Instagram e Facebook, né? Por que eu falo das transformações no uso do celular? Bom, existem aplicativos na área da saúde, da comunicação, lazer, trabalho, dentre outros, como esse joguinho de Snake, né? A gente começou a ver a intensidade da transformação no uso, basicamente a partir
de 2014, né? Mas a expansão além do celular, o que significa isso? Bom, existem aplicativos não somente para celulares. Os relógios inteligentes têm aplicativos, né? Eu consigo ver o GPS, qual foi a rota que eu caminhei hoje, que eu nadei, que eu corri. Eu consigo ver tudo isso, por exemplo, num relógio inteligente. Eletrodomésticos igualmente incorporam aplicativos e outros dispositivos além desses dois, né? Então, mais ou menos esse é um resumo muito básico da história de como foi evoluindo o uso dos celulares, né? Começou com a Apple a partir de 1983. E aí vem também o sucesso da empresa Android e sua contribuição para o processo de democratização do programa mobile, né? Bom, quando a gente fala dos celulares, Samsung, por exemplo, Samsung, a gente sempre pensa no sistema operativo Android, né? E a gente não sabe como foi que surgiu. Ele foi criado pelos trabalhadores, pelos empreendedores Rich Miner, Nick Sears, Chris White e Andy Rubin, né? Que tinham paixão, né, pela tecnologia, especificamente Andy Rubin. Ele ganhou um nickname, um apelido, chamado de Android, porque ele gostava muito, era apaixonado pelos robôs Android, quando ele trabalhava na companhia Apple, né? Aí eles juntaram seus esforços, seus conhecimentos e fundaram a empresa Android chamada de Android Incorporated Founded, né? Em 2003. Só que a empresa Google, quando ela viu o sucesso e o potencial do sistema, da empresa como tal, ela comprou a empresa Android em 2005, né? E aí, fusionada, a Android também, que estava já dentro da Google, começou a desenvolver e utilizar produtos como quais? Google Maps, YouTube, Google Search, né? E bom, quantas versões do Android têm surgido? Tem surgido muitas. Eu cheguei até a número 12, né, no momento da minha pesquisa, não sei se tem mais versões. E para cada um dessas versões, geralmente eles davam nomes muito engraçados, né? Tipo, Android 1.5 é chamado do sistema OS Cupcake, Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, dentre outros, né? E aí sucessivamente. Quais mudanças aconteceram com o avanço da indústria da Android? Bom, ela tem uma importância gigantesca em termos de mudanças sociais, né? Como, por exemplo, permitir distribuir ou dar a conhecer seus programas, porque eles eram baseados em Linux, né? Tinha licença aberta, como acontece com o R e outros programas também, né? E eram acessíveis, né? O acesso, a aplicativos para todos. Por quê? Porque eram milhões de aplicativos gratuitos, né? Alguns pagos, mas outros gratuitos, e houve um processo de democratização quando se fala de acesso à informação, de acesso à comunicação e serviços digitais, né? Inclusão digital, né? Países em desenvolvimento viram um aumento significativo no acesso à internet via celular, né? E aqui eu vou fazer uma pausa, né? Porque eu nasci no ano 74, aí eu poderia ter filhos com 20 anos, né? Eu não tenho, mas quando eu converso com a minha mãe, na época que eu nasci, não havia celulares. Quando eu entrei na universidade,
as únicas, na época dos 90, né? As únicas máquinas que a gente tinha eram os computadores do laboratório da universidade. Então, hoje em dia é muito comum que todo mundo tenha, ou pelo menos a maioria, né? Porque existem exceções, claro, e situações na vida, que a maioria das pessoas tenha um computador em casa. E não vou falar de desktop, a menos que seja um gamer. Eu estou falando de notebook. E quando a gente queria ligar para a família, ou queria marcar com os amigos, tinha que ir no orelhão, né? E muitas vezes a gente caçava briga porque a pessoa não queria sair, não queria terminar a conversa, né? Pessoas pouco compreensivas com o próximo, e ficavam horas simplesmente conversando aí no orelhão, né? Hoje, a geração que nasceu não tem mais esse problema. Não ligou, não atende, se quiser responde, se quiser não responde. Não tem que fazer fila para ir lá e poder fazer uma simples ligação. Então, assim, quando a gente fala de acesso, é porque realmente facilitou o acesso para as pessoas não saírem da sua casa, para aqueles idosos que tinham que ligar para a ambulância, que não tinham telefone em casa, tinham que ir no orelhão, né? Talvez uma pessoa deficiente em cadeira de rodas, talvez estava chovendo, nada disso estão sofrendo as pessoas hoje em dia. Por quê? Graças ao quê? Ao celular, né? Então, houve uma mudança na sociedade gigantesca, né? E isso também estimulou a inovação. Por quê? Porque criar e publicar apps no Google Play, né, foi muito menos complicado, né? Aconteceu com menos barreiras burocráticas, com menor custo, e isso também estimulou o que se conhece como empreendedorismo digital, né? Que foi fantástico. Então, você hoje em dia escuta por aí que fulano inventou um aplicativo, principalmente depois de novembro de 2022, com a introdução da inteligência artificial, mais de um empreendedor digital ficou milionário, né? Bom, nesta parte, eu vou sair da tela completa, né? Porque o que eu vou fazer aqui, bom, só vou colocar isto, é uma apresentação total. Eu vou criar e rodar um aplicativo no MIT, chamado, eu coloquei Gatinho Chorão, né? Para colocar um nome, simplesmente, né? Então, eu vou sair daqui porque eu vou trabalhar ao vivo no aplicativo, tá? Eu vou seguir, ao mesmo tempo, a versão PDF, que eu montei um tutorial, né? E é basicamente o mesmo que eu vou fazer, talvez eu vou ir um pouco mais rápido, minimamente, mas tudo que eu for fazer, ele está aqui no PDF, no tutorial, né? Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no MIT App Inventor, né? Esse é o nome, né? E vai aparecer isso. Eu vou escolher, clicar em cima, né? Bom, onde eu vou pressionar? Simplesmente Create Apps, criar aplicativos. Eu tenho que entrar, criar uma conta, eu vou entrar com a minha conta pessoal, né? E vai aparecer aqui uma tela, né? Geralmente eu nunca tiro essa tela, porque ele apresenta as últimas atualizações dentro do aplicativo. Bom, eu vou criar aqui já está feito um, porque eu estava praticando o meu tempo. Existem duas maneiras para começar a fazer os aplicativos. Eu posso clicar aqui em cima e clicar. Dá para ver aí o suficiente ou fica ou é muito pequeno? Heloísa?
Alô? Tá dando para ver? Não, tá dando para ver. Ah, Minha tá. câmera caiu aqui, mas ela vai e volta. Eu tô aqui. Eu vou aumentar talvez aqui um pouco, tá? É porque tem umas opções aqui do lado direito que se Aham. aumentar, eu acho que vai ficar Eu mais acho que complicado, mas dessa forma tá bom, Magali, tá, né? tudo bem. Bom, aí existem duas maneiras. Eu posso start new project, começar um novo projeto, ou, né, eu vou entrar como se eu estivesse entrando pela primeira vez aqui no aplicativo que vai aparecer dessa maneira, tá? Tem várias opções aqui, eu vou explicar elas depois, e eu vou criar aqui um novo projeto clicando onde diz New Project, né? Eu vou dar um nome, eu vou botar exercício 1, né? 26 de junho 2025. Eu tenho vários aí que eu já pratiquei o tempo. Vamos lá. Aí ele vai carregar e vai aparecer isto aqui, né? Esse exercício é bem rápido e muito engraçado. Bom, eu tenho, a tela está dividida em 3 sessões. Para falar a verdade, são 4, mas estas duas eu vou colocar como se fosse uma só. A primeira, que é esta parte daqui, são todos os elementos da interface. Tudo que eu vou colocar nesta segunda tela, tá? Tem botões, checkbox, tem eh, a parte do layout, como eu vou organizar os objetos dentro do celular, tem mídia, som, arquivos que eu posso colocar, gráficos, mapas, eu posso fazer de tudo aqui, data science, inclusive, né? Sensores, enfim. E aí eu vou seguir, fazer de conta que eu estou seguindo o mesmo tutorial, tá? Então, eu vou puxar, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou puxar este botão aqui, né? Tal como eu fiz aqui, né? E, posteriormente, eu vou colocar uma imagem. Eu vou trabalhar aqui com imagem e som. Nesse caso, eu já tenho que ter o arquivo da imagem e tenho que ter o arquivo de som. O que eu quero fazer? Eu estou criando aqui um aplicativo para meu celular, que na hora de apertar ou clicar em cima da tela do meu celular, vai aparecer a foto do gatinho, né? E quando apertar em cima desse gatinho, ele vai fazer miau, né? Basicamente é isso. Então, eu vou trabalhar com imagem, com um arquivo de imagem e com um arquivo de som. Então, eu preciso desse botão, que é onde eu vou apertar mesmo para provocar ou desencadear executar esses processos, tá? E o primeiro que eu vou fazer é, aqui do lado direito aparece image, que é imagem, né? E aparece não. Eu vou abrir, vou escolher o arquivo, e eu já tenho aqui o arquivo do gatinho, né? Eu carrego, aparece aí, certo? E esta parte direita daqui é tudo que tem a ver com formatação. Eu vou controlar aqui a altura, vou preencher, né? Então vai ficar do tamanho, vai cobrir a tela do celular, tá? Essas letras aqui, simplesmente eu vou apagar, pronto, desapareceram, né? Volto lá na imagem, né? Aqui já fiz tudo isso. E agora eu vou puxar um som. Onde que eu vou? Em mídia, né? Aí eu vou procurar som. Eu puxo e jogo em cima do celular, né? Aparece aqui do lado direito. Perfeito. E aí o que eu faço? Source, a fonte. Eu vou puxar o nome, né? Carregar o nome, o som do gatinho, né? Então já está carregado. Aí eu vou, desço de novo e pelo menos os arquivos e a imagem eu já tenho. E agora? O que eu vou fazer?
esqueci só um detalhe aqui. Vou mudar o nome, esse screen, né? Eu vou dar... vou colocar aqui gatinho, né? Gatinho ou chorão, tanto faz. E aparece aí, né? Vou para bloco. Se eu quiser voltar para adicionar, modificar alguma coisa, eu clico em Designer e volto na tela anterior. Se eu quero já executar a programação, eu vou em blocos, né? E, bom, qual é o seguinte passo? Primeiro, eu vou procurar tudo que eu carreguei. Então, na tela, em screen número 1, né, eu tenho quais elementos? Bottom, sound. Né? Eu vou clicar em bottom e vão aparecer estas opções. Eu vou clicar nesta primeira. O que significa isso? When bottom one ponto click. Quando pressionar o botão, executar o quê? Então, vamos exatamente ver o que vai executar, né? E eu quero que faça o barulho, o som do gatinho, né? Miando. Então, eu vou para sound. Então, qual é? Call sound one play, para tocar. Eu pego esta, boto aqui, mas eu quero que o celular, além de soar, de eu escutar esse som de gatinho, eu quero que ele vibre. E aí eu venho e pego este daqui, Call Sound Vibrate, né? Milliseconds. Quantos milissegundos? Vou colocar, vou procurar o contador aqui em Math e eu vou colocar aqui 500. Pronto, acabei a minha programação. E agora, como faço para passar para meu celular? Aí eu vou ir aqui de novo. Dentro de Google Play Store, se vocês procurarem, aparece o nome Meet AI to Companion, né? Eu mesmo, é o aplicativo MIT App Inventor, é o mesmo. Então, eu tenho que baixar isso no meu celular, tá? Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, onde eu estava, né, ao vivo, e aparece aqui, Connect, certo? Então, eu vou abrir esse aplicativo que eu baixei, do MIT, e vai aparecer mais ou menos algo assim. Aí está dentro do PDF. Vamos ver se consigo mostrar aqui onde que está. Não, ainda... não mostra essa entrada, não coloquei. E pergunta se eu quero continuar sem Wi-Fi. Eu simplesmente, se eu quero continuar sem Wi-Fi, falo que sim, né? E eu vou clicar em Connect, e a primeira coisa que aparece aqui é AI Companion. Eu clico em cima, eu tenho uma opção de Scan QR Code, eu vou clicar em cima, né? E eu vou ler, vamos ver aqui. Já está carregando, vamos ver. Esperar aí a que a barra chegue a 100%, né? Eu acho que carreguei 2 vezes. Vamos ver se carregar aqui de novo. Só um minuto. Ok. Vamos carregar. Agora sim. Porque eu fiz 2 vezes rápido aí, tá deu uma travada aí. Bom, e
aparece o gatinho no meu celular. Tá? Agora eu vou só aumentar o volume. Deixa eu aumentar o volume aqui. E é basicamente isso, né? Eu já fiz um aplicativo e passei para o celular. Tenho vários exemplos. Eu peguei esse exemplo, inclusive, da página do MIT, tá? Bom, eu vou desconectar, né? Eu vou clicar nos 3 pontinhos aqui, Stop this application, e vai aparecer daqui a pouco uma mensagem de Network Error, porque... é isso aí. Porque eu desativei o aplicativo aqui no meu celular. Mas eu já tenho isso aí. Bom, eu vou continuar agora. Esse foi o primeiro exemplo, né? E agora eu vou fazer o segundo aplicativo chamado de calculadora IMC. Esse primeiro era um teste, uma brincadeira, né? Algo muito simples, inclusive que as crianças gostam muito, né? Brincar com animalzinhos, escutar os barulhos, os sons deles. Mas agora eu quero entrar em algo um pouco mais sério. Vamos dizer que eu quero ter um aplicativo que permita calcular meu IMC, né? Como estará meu índice de massa corporal, tá? Tanto que os médicos perguntam sobre isso. E aí, qual é a tabela do IMC? Bom, se for menor que 18,5, baixo peso, entre 18,5 e 24,99 normal, de 25 a 29,99 sobrepeso, e maior que 30, obesidade, né? Bom, então, eu vou fazer isso. Quando eu obtenho, como eu obtenho esse índice de massa corporal? Eu pego o meu peso e divido pela minha altura ao quadrado. É assim como calculo o IMC, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou lá no MIT App Inventor, né? E vou criar um novo projeto. Eu vou colocar aqui IMC, não posso deixar o FMS, né? Pronto. Então, vamos ir iniciando, né? Bom, primeira coisa, eu vou mudar aqui o nome. Vou colocar calculadora IMC. Pronto. Então, já tenho aqui a calculadora. Qual é a primeira coisa que geralmente a gente trabalha? A questão do layout, a aparência, como eu vou distribuir os elementos, os objetos que eu vou colocar no celular. Para este caso, eu vou escolher, primeiro, procurar layout e vou procurar horizontal arrangement. Beleza. Só que eu preciso espalhar ele todo. Como eu faço? Então, eu vou aqui, procuro height, que é a altura, e preencho ele. Width, que é largura, e preencho ele. Então, já sei que o formato do layout vai estar na tela toda. E aí eu vou seguir exatamente os mesmos passos aqui, tá? Eu vou pegar, então, eu preciso que a pessoa saiba, ou eu mesma saber, onde eu tenho que introduzir a informação do meu peso. Então, eu pego um label aqui, né? E eu desço, bom, primeiro já que eu vou formatar o tamanho da fonte, 20, negrito, e mudar aqui o nome de peso, 2 pontos. Então, já tenho aqui, já vou informar que aí é peso. Só que eu preciso captar, coletar o input, né,
A entrada do dado vai ser por meio do text box, né? Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, eu estou em reunião. Desculpa, pessoal, um colega aqui perguntando. Bom, vamos lá. Vou lá de novo. Arrastei o label, peso, perfeito. O segundo text box, só que eu coloquei ele abaixo, né? Mas ficou aqui, não tem problema. Eu acho que foi, calma aí. Ah, já sei que foi. Eu coloquei horizontal. Calma aí, eu vou fazer com o vertical. Só um minutinho. Vou pegar o vertical, desculpa. Onde está? Pronto, aqui mesmo. Agora eu vou para label. Este aqui é o peso. E agora eu vou com o text box aqui. Pronto. Seria 12% na altura. Na hora da entrada eu tenho que definir aí uma porcentagem. Na hora da largura eu preencho. Beleza, perfeito. Agora eu vou fazer o quê? Eu preciso, esse já está, eu tenho um label e um text box, label e text box, perfeito. Eu vou repetir esse passo agora, para quê? Para inserir a altura, né? E o dado da altura, como que eu faço isso? Então, vamos aqui. Eu vou inserir. Deixa eu ver. Label 1, textbook 1. Eu tenho aqui, vou label 2, está? E label 2 vai ser altura. Então, seria 20. Pronto. E mais um text box. Aqui faço o mesmo. Onde está? Altura 12%, largura para preencher, né? Então, já tenho onde eu vou inserir o peso e onde eu vou inserir a altura. Perfeito, perfeito. Nesta parte, nesse text box número 1, eu vou renomar ele, né? Eu vou chamar de peso. Deixa eu ver, do textbook, sim, está certo. Textbook 1, vou diminuir só um pinguinho aqui, deixa eu ver, para ver as variáveis aqui. Renomar por peso, certo? E eu vou, esse outro aqui, esses textbooks 1, textbook 2, vai ser, eu vou renomar este por altura. Então, vamos lá. Opa. Isso. E altura. Vamos entrar aqui. Perfeito. Agora, eu tenho que inserir, né, o botão de calcular IMC. Então, isso já tínhamos feito no exercício anterior. Eu venho, coloco o botão aqui. A mesma coisa.
a altura, preencher a largura e calcular aqui, botar o texto, calcular IMC. Eu vou aumentar o tamanho da letra, negrito e amarelo para chamar a atenção. Então, eu tenho já peso, altura e como calcular o IMC. Bom, aqui neste, agora eu vou precisar sim de um layout horizontal, né? Então, eu vou procurar o layout, horizontal arrangement, perfeito. 12% da altura e preencher aqui. Bom, isso eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui mais um label, né? 2 labels, para falar a verdade. Um informando que é o espaço do índice de massa corporal e o outro que vai informar qual é esse índice de massa corporal. Então, eu preciso aqui de 2 labels. Este vai dizer que é IMC, né? E o outro, que vai aqui do lado, por isso que é horizontal, eu vou deletar, aqui eu não tenho como deixar esse texto, porque esse é onde vai estar a saída do IMC. Só vou deixar aí um asterisco, né? E eu vou fazer o quê? De novo, vamos lá. Eu vou renomar label for como resultado IMC. Esse asterisco é onde vai aparecer o resultado do IMC, tá? Falta mais outro aqui. Eu preciso de outro. Eu tenho 3 e 4, agora eu vou colocar mais 2. Eu vou de novo em layout. Horizontal arrangement, de novo. E aqui, fill e 12% em altura. O que eu vou colocar? Eu vou colocar mais 2 labels. Quais vão ser esses 2 labels? O primeiro vai ser vai aparecer desta maneira. Tem que aparecer classificação, né? Então, eu preciso da classificação aqui. Vamos lá, onde está? São as letrinhas pequenas. Classificação. E do lado, vou adicionar outro label, que é o dado da classificação mesmo, né? Então, eu tenho o IMC4, label 4, classificação. Não, label 4 aqui. Seria classificação, label 5.
seria eu vou renomar como classificação aqui. Tá. E eu vou apagar esse texto aqui. Vou só aumentar o tamanho do resultado que vai aparecer. Cancel. 20 e negrito. Pronto. Então, temos aqui o resultado IMC e a classificação, né? Que vai aparecer aqui como classificação, que eu acabei de renomar, certo? Bom, eu já fiz todo o layout, né? Vou baixar aqui só o volume do celular. Não tem mais som. E vamos para os blocos. Esta parte aqui é onde começa realmente a programação, né? Tá, pronto. Então, vamos aumentar. Vamos para as variáveis. Bom, aqui, eu não sei se dá para... Vou ver se consigo aumentar. Não, não consigo aumentar aqui. Não dá para... Ah, deu sim. Beleza, vamos ver aqui. Primeira coisa, eu tenho que ir para variáveis. Em variáveis, eu preciso inicializar essa variável. Eu vou colocar um nome chamado de IMC. E toda variável, né, que vai receber informações, vai receber dados, desculpa, precisa de um contador, né? Esse contador, pronto, vai começar em 0. Bom, e quando a pessoa, por exemplo, apertar calcular IMC, aí tem que funcionar a matemática e tem que mostrar quanto é esse IMC, quer dizer, tem que mostrar se é 18,5, se está entre 18,5 e 24,99, entre 25 e 29,99, ou se for maior que 30, né? Isso é o que vai mostrar aqui primeiramente. Aqui na classificação, vai falar baixo peso, normal, sobrepeso ou obesidade, né? Então, para fazer isso, preciso, primeiro, eu vou nomear a variável IMC, vai começar em 0, e quando apertar, eu vou ir aqui em botão, aqui está, perfeito. Vamos lá. Quando apertar o botão, o que vai acontecer? O botão vai dizer calcule IMC. Aqui, ó. Pronto. Quando o botão, quando fizerem clique no botão, fazer o quê? Então, vamos vamos procurar definir o IMC. Então, vamos aqui em Set Global. Quando eu passo por em cima da variável, ele me dá opções de obter dado ou de fixar um dado. Então, o que eu estou falando aqui é que quando clicar, tem que executar para a operação, para a variável IMC, o quê? O que eu vou colocar aqui? O que eu vou colocar aqui? Bom, eu preciso de duas operações. Então, eu vou procurar aqui matemática. Eu vou precisar de multiplicação e de
Divisão. O que eu vou dividir? Qual era a fórmula? Era peso, eu pego o meu peso e vou dividir pela altura ao quadrado. Tá, então eu vou procurar primeiro a altura ao quadrado. Tá? Então eu tenho altura, ponto teste. Por que ponto teste? Porque é uma caixa de texto. Tem muitas variáveis aqui de altura. Eu vou procurar uma que fale altura, ponto teste. Esta aqui. Pronto. Eu vou pegar de novo a mesma. O que eu estou fazendo aqui? É ao quadrado. Altura duas vezes, certo? Ok. E o peso? Onde fica? Eu vou procurar peso. Peso, a mesma coisa. Peso, ponto teste. Aqui, ó. Eu pego o peso e faço o quê? Divido pela altura ao quadrado. Então, vamos ver se a gente está indo certinho. Vamos lá. É isso aí. Ó, peso, ponto teste, dividido por altura, ponto teste. Duas vezes. Beleza. Ok. E agora, o que eu faço? Eu vou em resultado, né? Vou procurar resultado e falo o quê? Vamos escolher ponto teste também. Set resultado IMC, ponto teste, tu. Então, aqui eu tenho visible, não é aqui, esse aqui. Eu pego esse e boto aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar o resultado. Quando que? Onde? Em qual variável? Na variável onde você obteve esse IMC, né? Esta posição vai mudar. Eu só coloquei aqui por enquanto. Depois vai fazer sentido. Mas para eu poder trabalhar com estas opções, eu preciso de condicionais, né? Se for maior, se for menor. Como é que eu faço? Bom, aqui vem a parte do control, né? E aí eu vou pegar if, then, else. Né? Então, eu vou fazer if, then e else if. Vamos lá. If, then e else if. Vamos ver aqui como fica isso aqui. Vamos ver se tem outra aqui. If, then. Depois eu vou ir aumentando aqui. Bom, esta já está mais if, then. Eu vou pegar esta. Beleza. Como eu vou montar? Eu venho e eu vou montar o seguinte formato. Vamos ver se consigo baixar aqui. Se o dado if, vamos lá. Isso. Nós preciso de matemática aqui. Pronto. Esse aqui. Se a variável IMC é o quê? Menor que 18,5, né? Então, vamos procurar contador. Esse zero aqui. Pronto. E escrevo em cima, 18,5. Se é menor a 18,5, o que vai acontecer?
eu preciso ir à classificação. Set classificação, que é tudo.test, né? Onde está ponto .test? Set classificação. Aqui. Para quê? Então, vamos pegar um texto. E vai informar o quê? Esse texto. Abaixo do peso. Eu acho que é isso que fala a tabela aí. Deixa eu ver. Baixo peso. Abaixo do peso. Tá certo. Se não, e aí começo a repetir o processo, né? Que essa parte aí é fácil. Eu venho, insiro aqui. Aí, quanto fala a tabela aqui é? 24,99. Aqui eu venho, 24,99. Perfeito. Pego, classificação. Aqui diz normal. Perfeito. Faço o mesmo aqui. Vamos ver aqui. Eu vou... Quando eu quero mais opções, o que eu tenho que fazer? Eu clico em cima. E aqui eu tenho else if. Eu posso adicionar else if aqui. Fecho aqui. Set classificação.test. Por onde vamos? Set classificação.test normal. Else if. Faço o mesmo de novo. Quanto fala a tabela que é? 18,5. 29,99, desculpa. 24,99. Sobrepeso. E qual o último? Vamos lá. Else if. Eu vou colocar outro else if aqui. Pronto. Aqui eu boto esse 24, ok. Aqui seria maior a 30. E aqui, obesidade. Bem, então, vamos ver aqui. Pode ver aqui. Bem, então eu tiro este daqui. Pronto. Então, eu já tenho aqui menor a 18,5, abaixo do peso, menor a 24,99 normal, menor aqui a 29,99. Isso faltou. Menor a 29,99. Está aqui menor a 29,99. Onde estamos? Aqui. E maior que 30, obesidade. Bom, aí que eu faço? Eu tenho que passar esse set, vou tirar aqui, e botar fora, né? Então, onde estão? Aqui. Deixar aqui embaixo, set resultado imc.text to global imc. Tal como aparece aqui. Todos menores e esse maior. E agora, coloco dentro. Então, a programação, eu já fiz a programação aqui. O que eu faço?
O mesmo, eu abro de novo o aplicativo. Vou conectar. Vou ler. Esperar o progresso. Oh, aparece no meu celular, tá? Peso, 80, altura 1,60. Oh, calcular IMC, aparece aí. 31,25, obesidade. Muito trabalho, né? Olha tudo que a gente demorou para fazer só um aplicativo do IMC. E aqui vem, talvez, eu acho que a melhor parte. E aqueles que não querem programar por blocos, como que a gente faz? É muito fácil. Eu vou abrir aqui agora o Replit. Ó, até aparece aqui porque eu uso ele. Abro o Replit, né? Build Apps and Sites. Eu clico em cima, né? Bom, aqui já ele me dá bem-vinda, porque já loguei, você tem que se logar com o Google ou com outro e-mail, sei lá. E eu posso criar aplicativos aqui, programar tudo que eu fiz lá com inteligência artificial aqui. Então, como é que eu faço isso? Existem duas maneiras, né? Essa primeira, eu vou aumentar aqui, né? Eu vou criar aqui um aplicativo. Né? E aqui me dá duas opções. Create with Rapid Agent, que é a inteligência artificial, criar um aplicativo que calcule o IMC, que tenha fundo cinza. Eu dou todas as especificações. Só que eu escolhi, né, para fazer esse daqui, HTML, CSS e JS, que é o Java. Vocês podem escolher qualquer outro. Qual? Python, Node, C++, C, enfim, Bash, PHP, P5, tem um monte aqui, tá? Então, como é que eu faço? Eu já tenho ele criado aqui, né? Eu vou abrir ele, e não vou encerrar a apresentação, tá? E que aparece. Bom, antes de rodar, eu vou explicar. Eu tenho aqui o script do HTML. Eu quero como vai ser a página em si, né? Esta daqui é a programação em CSS, tem o código CSS e o Java, que vai ser os cálculos mesmo do peso, da altura, ao quadrado, tudo isso. Eu quero rodar, vou rodar aqui. E é isso que aparece. Já roda. 80, 70, sei lá, 1,60, não sei. Calcular obesidade de grau 1. O seu IMC é 31,5. Quanto a gente demorou para fazer com blocos? E eu fiz aqui. Bom, isso pode ser feito em menos de 5 minutos no Rap. Com inteligência artificial, que ele já tem inteligência artificial. Agora, você não quer fazer isso? Então, escolha um template PHP, SQL, Bash, Python e programa, se quiser, cada módulo, o módulo de Java, por exemplo, outra inteligência artificial, está, CSS igual, e traz esses códigos e cola aqui. Isso fica a critério de vocês.
Agora, como faço para pegar esse programinha e rodar lá no MIT? Posso fazer isso? Posso. Como? Bom, aí desconectou, né? Vou sair daqui. Bom, já saiu. Vou fechar o aplicativo. Eu vou... Desculpa. Novo projeto. Eu vou colocar aqui Replit. Ok. Eu vou só clicar aqui e mudar o nome da IMC. Tá? E aqui eu procuro uma opção chamada Web Viewer. Pronto. E agora? Tenho que programar um bloco? Não. Eu vou em Replit. Aqui aparece, nesse link aqui, replit.dev, eu clico nele. Aparece um QR Code. Eu copio esse link. E eu colo esse link aqui, onde diz Home URL. Enter. Pronto. E agora? Agora, volto e faço o mesmo. Eu vou conectar. Vai progressando aí. Olha que apareceu no meu celular. O programa do Replit. E está aqui no meu celular. Eu faço com a configuração toda, né, do Replit. Né? Seu IMC tal, sobrepeso, obesidade grau 1, abaixo do peso, tá tudo aqui, né? Bom, e aí, só para terminar, tenho que estar fazendo essa conexão o tempo inteiro? Não, não necessariamente. Você quer deixar instalado no seu celular? É muito fácil, você clica aqui, onde diz Build, e aparece a opção Android APK, Android A. Aí você aperta, clica em cima, vai fazer um progresso, tá? Está demorando aí. Mas, uma vez baixado esse APK, pronto, já fez. Eu vou fazer o quê, gente? Eu simplesmente aponto a minha câmera, leio o QR Code e esse arquivo APK, ele vai baixar no meu celular. Eu faço a instalação e já fica permanente. Só tem um porém. O Replit, ele só vai funcionar se você estiver com ele aberto. Ah, mas então não vai dar certo. Faça um upgrade na sua conta de Replit, pague uma mensalidade, né? Se você quer se dedicar à criação de aplicativos, você vai ter que assumir alguns custos. Então, aí você paga e vai funcionar offline junto com a plataforma MIT, né? Se você quiser, finalmente, aqui, que eu acho que é a última coisa da apresentação, que eu tenho aqui, vamos ver aqui onde está. Eu vou fazer aqui, porque não, para encerrar aqui. Se eu quiser mudar, por exemplo, o ícone do meu, que não apareça o ícone aqui no celular, do MIT,
eu venho aqui nessas duas rodinhas e onde diz icon, aí eu carrego o símbolo, a imagem do aplicativo, né? Isso, basicamente, né? É isso que eu estou falando aí, essa última coisa. E isso seria tudo por hoje. Muito obrigada e desculpa aí a demora.